A tentação de Jesus Cristo. Esse será o tema da devocional do dia de hoje. Olá a todos, sejam todos bem-vindos a mais um devocional do dia, alimento diário para as nossas vidas. A devocional se conta aqui no livro de Lucas, capítulo 4, versículos 2, 3 e 4, que vai dizer assim: E 40 dias foi tentado pelo diabo, e naqueles dias não comeu coisa alguma. E terminados eles, teve fome. E disse-lhe o diabo: Se tu és o filho de Deus, dize a esta pedra que se transforme em pão. E Jesus lhes respondeu, dizendo: Está escrito que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. Amém? Aqui fala especificamente da tentação de Jesus no deserto, né? Quando ele passou 40 dias e 40 noites no deserto, e ele foi tentado pelo diabo durante esse período, né? E quando terminou aquele período da provação, do deserto, né? Que ele estava passando ali, que Jesus estava passando por todo aquele momento de provação, né? O diabo veio e ofereceu pão para ele comer, porque ele teve fome. Aqui a palavra fala, ele teve fome. Então, o diabo aproveitou aquele momento de fraqueza de Jesus, né? Viu que ele estava fragilizado, com fome, e ofereceu pão a ele. Ele falou para Jesus: se tu é o filho de Deus, se você tem poder, né, sobre todas as coisas, transforme essas pedras em pão e coma. E Jesus o negou, rejeitou, né, a tentação que o diabo lançou sobre ele, falando que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Nós não vivemos só do pão sólido, né? Do pão material. Nós precisamos do alimento espiritual, que é a palavra de Deus. O que sustentou Jesus naquele momento no deserto foi o próprio Deus, foi o Espírito Santo de Deus, né? Alimentando o seu espírito para que ficasse forte, né? No deserto, e ele pudesse passar aquela tentação, pudesse passar aquela provação, né, durante os 40 dias e 40 noites. Nós não conseguimos passar esse tempo todo sem comer, né, porque só Deus, né, Jesus conseguiu, porque ele era o próprio Deus, mas mesmo assim ele estava em forma de homem e ele teve fome, né, ele teve fraqueza, ele precisou comer. E quando Jesus resistiu a essa tentação, os anjos de Deus vieram e o alimentaram, né? É assim que nós devemos resistir, é assim, dessa forma que nós devemos agir. Nós devemos resistir ao diabo quando estivermos passando por lutas, quando estivermos passando por provações. Ele vai sempre lançar propostas fáceis para que a gente venha a cair. Ele sempre vai lançar tentações para que a gente venha a cair, e a gente tem que resistir como o nosso Senhor Jesus Cristo resistiu. Nós devemos ser firmes e fortes para ser